Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Louvado seja Deus por mais uma manhã. Graças a Deus que nos concede mais um dia de vida em sua presença. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de sábado, esse sábado já ensolarado que se inicia. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Louvado seja Deus. É uma alegria poder estar com os irmãos para compartilhar mais um café diário. Louvado seja Deus. Que Deus te dê um sábado tranquilo e abençoado e repleto da sua presença. Meus irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês aqui nosso café diário e já pedindo a vocês que, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. Não deixe que ela pare em você. Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso à poderosa palavra de Deus. Quero iniciar esse café fazendo uma pergunta para você. Você tem medo das mudanças em sua vida? Você tem medo dos desafios que aparecem em sua vida? Como você se comporta quando você está diante de um desafio que até então é bem mais superior a você? É mais forte? Parece impossível? Mas você tem que resolver. Como você lidar com esse problema? A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo do número 31, lá no Antigo Testamento, versículo do número 6. A Bíblia diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Percebeu? Desafio todo mundo vai enfrentar. E diga-se de passagem que nem sempre a gente vai ter êxito naquilo que a gente deseja. A diferença é como a gente se comporta diante delas. Desafios todo mundo enfrenta. Só que tem pessoas que diante de um desafio, ele enche a cara de cocaína, ele enche a cara de maconha, ele enche a cara de cachaça, ele enche a cara de tudo aquilo que talvez venha por um momento fazer ele esquecer dos desafios. Só que a Bíblia orienta, não é a gente ignorar o problema e o desafio, não é a gente fugir dela. O que a Bíblia nos ensina? A nós sermos fortes e corajosos diante dos desafios que nos aparecem. Eu sei que é normal ter medo. Os desafios nos trazem preocupações, porque nós não conseguimos ver o que nos espera lá na frente. Então, muitas das vezes, nós ficamos presos a coisas nanicas, a coisas pequenas, não conseguimos sonhar com a perspectiva de algo melhor, até desejamos, mas temos medo, nós temos pavor, porque pensamos o seguinte: e se não der certo? E se der errado? Verdade é que todo ser humano já tem um pensamento do negativo. Todo ser humano já entra em um desafio pensando, e se não der certo? Quando, na verdade, a Bíblia nos orienta que nós sejamos fortes e corajosos. E mesmo que não dê certo como nós esperamos, continue forte, continue corajoso. Por quê? Porque nós não devemos ter medo de absolutamente nada, querido. O medo nos paralisa. O medo, ele nos
segura, nos mantém cativo. A gente não consegue evoluir. A gente não consegue ter uma perspectiva de algo melhor e maior, porque temos medo de perder o pouco que já temos, medo dos desafios, medo das circunstâncias. Nós ficamos apavorados diante do novo. Só que a Bíblia diz também, não tenha medo, não precisamos ter medo de absolutamente nada. Temos que ter coragem e enfrentar. Pensa o seguinte, a ciência diz que em uma gestação são milhões e milhões de espermatozoides brigando para terem a vida um apenas. São milhões e milhões brigando, se atracando para ver quem vai sobreviver àquela corrida. E o que conseguir chegar é aquele que vai nascer. Tá pegando essa palavra nessa manhã? Você já é um vencedor. Você já é alguém forte. E você já é alguém corajoso. Você já venceu uma maratona na sua vida. Então nada nessa vida que nós viemos a passar tem o poder de nos jogar para o chão. Porque Deus, Ele nos orienta para que nós possamos ser fortes e corajosos e não ter medo. Por que nós temos que ser forte, corajoso e não ter medo? E outro detalhe também que o versículo fala. E não fiquem apavorados. Querido, eu sei que é comum. O medo nos apavora. O medo, muitas das vezes, ele nos reprime. Quando nós estamos com medo, é normal nós tentarmos fugir dos nossos desafios. É normal nós queremos escapar daquilo que nos dá medo. É normal. Só que a Bíblia nos orienta, não fiquem apavorados. Não fiquem desesperados. Vocês não precisam andar com medo de nada. Vocês não precisam andar apavorado com nada. Tenha força, tenha coragem. A Bíblia diz, no livro de Josué, que quando Deus chama Josué para uma missão, qual era a missão de Josué? Suceder o profeta Moisés. Ele iria assumir o lugar de Moisés. E o que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso. Porque como eu fui com Moisés, eu serei também contigo. O que eu aprendo com isso? Que o importante não é as pessoas que te dizem, fique tranquilo que eu estou do teu lado. O mais importante não é as pessoas que dizem, fica tranquilo, qualquer coisa você me liga. O mais importante não é as pessoas dizerem para você, ó, confia em mim, que eu vou fazer com que tudo dê certo na sua vida. Não. O mais importante é o que o versículo continua dizendo depois da palavra apavorado. Ele diz, não fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca o deixará e nunca o abandonará. Que maravilha! Então eu não devo ser medroso e eu não devo ficar apavorado. Eu devo ter força e coragem, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, ainda que as coisas, aleluia, não dê certo como eu planejei, eu sei que o meu Deus é poderoso para me proteger e para guardar todo o meu caminho. Eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa manhã em nome de Jesus, querido. Que talvez as coisas não vão acontecer da maneira que você espera.
Talvez as coisas não vão dar certo inicialmente como você planeja. Mas isso não significa que Deus te abandonou e que Deus não está com você. Deus não está somente quando as coisas estão favoráveis. Deus também está quando as coisas não estão bem, não estão favoráveis. E quando as coisas não dão certo, eu penso o seguinte: Deus está me guardando de alguma coisa ruim que poderia me acontecer se eu estivesse naquele lugar que eu desejo. Entenda que as coisas que às vezes não dão certo na nossa vida é Deus nos guardando, é Deus nos livrando de algo ruim que provavelmente nos aconteceria naquele ambiente. A Bíblia também diz no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça. Apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então nós não precisamos andar também ansiosos com absolutamente nada. Ou eu confio em Deus ou eu não confio. Quando eu confio em Deus, o meu coração precisa estar guardado. Claro que nós precisamos entender que nós somos seres humanos. O ser humano é ansioso. O ser humano fica ansioso, apavorado. É normal. Mas nós precisamos lembrar da palavra de Deus que nos garante que o Senhor, Ele é aquele que conhece todos os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que aflige a nossa alma. E é Deus que está guardando o nosso coração. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 9, diz o seguinte: porque eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que Deus tem para cada um de nós. Eu sei que é difícil entender os planos que Deus tem. Muitas das vezes passamos por adversidade que nós não conseguimos compreender. Mas aprenda uma coisa, querido: Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Por mais que inicialmente nós olhamos dizendo: Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada, que bagunça é essa? Por que o negócio está dando tão errado? Por que as coisas estão indo pelo caminho mais difícil? Aprenda que Deus jamais dá uma dificuldade para alguém que Ele não saiba que pode vencer. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por algum pavor, algum medo, lembre-se que Deus é fiel e que Deus está ao lado daqueles que nele esperam. Não desanime, não fique com medo das mudanças, não fique com medo de dar um passo a mais, não fique preso ao que você tem. Se Deus está querendo te dar algo melhor e maior, vai com tudo, querido. Se lança, mergulha, porque eu te garanto que dificuldades vão vir, mas a vitória em Cristo é certa, porque Ele garante a nossa vitória. Fique com Deus, um bom dia, um bom sábado e até o próximo Café Diário.